O que é importante para você? No livro de Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 15, a gente tem a parábola do grande banquete. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: Venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: Acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: Acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: Vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: O que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: Vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Essa passagem, ela nos traz um texto assim muito que nos diz daquilo que nós temos vivido, né? As pessoas, elas têm tido outras prioridades, elas têm conquistado coisas e isso tem tirado o foco delas da vida com Deus, daquilo que é importante. E aqui, quando o Senhor chama cada um desses que Ele chamou, que Ele pediu o servo para chamar, tinha algo que eles consideravam mais importante do que um banquete com o seu Senhor. E quantas vezes a gente é assim na nossa vida, né? A gente acha que tem coisas que a gente não pode deixar para poder estar ali na presença de Deus, que aquilo é mais importante, que o tempo daquilo é agora. E a gente perde o tempo mais precioso da nossa vida, que é um tempo com Deus. E quando você tem um tempo com Ele, de repente você resumiria todas as coisas na sua vida em alguns minutos com Deus, porque Ele é que vai te dar a resposta daquilo que você precisa. E quando a gente tenta buscar isso de outras formas, a gente fica correndo atrás do vento, como diz a Bíblia em Eclesiastes, né? E quando o servo foi buscar aquelas pessoas, quando o Senhor falou com ele assim, então vá aos becos da cidade, no versículo 23, vá pelos caminhos valados, obrigue-os a entrar, que eu quero a minha casa cheia. Ele queria a casa cheia. E o servo fez exatamente aquilo que o Senhor ordenou. Isso é muito interessante também, né? Porque ele realmente era um servo. Ele sabia a autoridade daquele Senhor na vida dele e ele fez exatamente o que o Senhor tinha pedido, que foi buscar aquelas pessoas na rua, buscar os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Porque ele não queria a casa dele vazia. E pessoas achavam que se casar era mais importante, que cuidar dos bois era mais importante, que comprar uma propriedade era mais importante. E o que tem acontecido nos nossos dias de hoje? As pessoas, os lugares têm sido ocupados por outras pessoas, porque as pessoas que Deus tem chamado têm deixado de ocupar esses lugares. Então, existe um lugar para você, só que esse lugar, de repente, pode estar sendo ocupado por outra pessoa, porque você preferiu fazer outra coisa do que cumprir o chamado de Deus para a sua vida. E não existe nada mais importante, porque aquele que cumpre o chamado, ele desfruta do banquete. Então tudo isso vai passar, todas essas coisas vão passar. O casamento, que é algo tão importante na nossa vida, mas ele vai passar. As propriedades que a gente compra, as coisas que a gente adquire nessa terra, elas vão passar. Mas a palavra de Deus e a presença dele, elas são eternas. E a gente precisa buscar as coisas eternas. A gente tem deixado as coisas eternas por coisas terrenas. Então, existem muitas coisas importantes na nossa vida, assim, você que é mãe, você cuidar do seu filho, você tirar um tempo para estar ali com ele, isso é maravilhoso. Mas quando você tira um tempo para poder estar na presença de Deus e busca a sabedoria para você cuidar dos seus filhos, para você criar seus filhos, para você conduzir seu casamento da melhor forma, para você suportar as tribulações e as tempestades que vêm,
Isso é muito mais precioso, porque é isso que vai manter você firme em Deus. Então, nunca deixe de cumprir aquilo que o seu Senhor tem te chamado. Se Deus te chamou para algo, faça aquilo que Ele te chamou. Porque senão aquelas pessoas que não têm, teoricamente, outra coisa para fazer mais importante, que elas consideram mais importantes, elas vão tomar esse lugar. E elas vão fazer aquilo que Deus tem pedido. Porque a palavra de Deus, ela se cumpre, independente de nós. Então, se algo que Deus te pediu, você não fizer, você pode ter certeza que outro vai fazer, porque Deus vai cumprir. Ele zela para cumprir a palavra dele aqui nessa terra. Mas é um privilégio nós sermos usados por Ele. Então, não deixa passar o tempo da promessa. Existe um tempo para essa promessa se cumprir na sua vida. E se você considerar algo mais importante do que isso, você vai perder aquele time. Você vai perder o tempo da unção sobre a sua vida, porque existe um tempo onde a unção repousa sobre nós. E esse tempo é precioso demais. Só que a gente só consegue ver esse tempo quando você está em comunhão com Ele, quando você está ligado com Deus. Porque se essas pessoas aqui estivessem tão ligadas ao seu Senhor, nada seria mais importante para eles do que cumprir o chamado de Deus. E Deus tem levantado pessoas nesse tempo nosso, nessa nova geração. Deus tem levantado pessoas que não são conhecidas, pessoas que muitas vezes foram desprezadas, pessoas que nunca se consideraram nada, mas Deus tem usado essas pessoas, como Ele fez aqui. Ele pegou os aleijados, os cegos, pessoas que ninguém dava nada por eles, e colocou no lugar daquelas que de repente eram tão capacitadas, mas não quiseram. Então fica atento àquilo que Deus tem para você. O que tem sido importante para você? Pensa nisso. Então acessa lá o nosso canal Mothers Nation e clica no sininho lá para você poder se inscrever no nosso canal e receber. Toda semana nós vamos ter vídeos novos, você receba os vídeos lá, compartilhe os vídeos, compartilhe pelo WhatsApp, compartilhe com o máximo de pessoas para que essa palavra possa chegar a muitos lugares. E comenta lá também pra gente, tá? Faça seus comentários lá, faça seus pedidos de oração, que nós vamos estar orando por você. Toda semana a gente tem uma caixinha de oração que nós oramos pelos pedidos toda quarta-feira. Então coloca seus pedidos que eu vou colocar lá para estar orando pela sua vida. E que Deus te abençoe.